Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 4. Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 4. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: leva-me tu, correremos após ti. Eu queria que os irmãos se atentassem para essa próxima parte. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te glorificamos, bendizemos ao teu nome, pela tua palavra, porque certamente o Senhor tem um conselho para o nosso coração. Nós louvamos em nome de Jesus. Irmãos, podem estar sentados. Meus irmãos, a figura de Jesus como rei, de forma profética no livro de Cantares, já tem sido apresentada por muitas vezes neste lugar. O Evangelho de Mateus, inclusive, ele dá uma ênfase maior a essa figura de Jesus como rei. Os irmãos vão ver ali no Evangelho de Mateus muitas expressões qualificando Jesus como rei. E nós aprendemos uma coisa nessa obra, que o livro de Cantares, ele é um livro de relacionamento, onde mostra o relacionamento de um amor de um homem por uma mulher, que de forma profética nós entendemos que é o amor de Jesus pela igreja. Só que Jesus aqui, ele é apresentado como um rei. E até nos dias de hoje, o rei, ele é um homem muito ocupado, não é verdade? Alguém aqui consegue falar com algum rei de forma fácil? Se você for viajar para outros países, olha, vou na Inglaterra, quero falar com o rei da Inglaterra, você vai conseguir? Tão difícil, né? Porque são homens ocupados. Porque há muitas atribuições destinadas ao rei. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o nosso rei também, ele é um homem ocupado. Porque imagine só, ter que dar atenção para todos que estão aqui nessa noite, e tantos mais que estão em muitos lugares que são necessitados. Mas sabe qual é a bênção? Que muitos reis dessa vida não tem tempo para te atender, mas o Rei da Glória, ele tem prazer de te ouvir, ele tem prazer de te atender. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui diante deste rei. Nós não estamos diante de um homem qualquer. E às vezes os homens nos decepcionam, porque posições humanas, muitas das vezes, elas sobem para a cabeça. Isso no aspecto religioso, isso no aspecto profissional. Quantos homens arrogantes, porque tem coisas nessa vida você conhece? Quantos homens arrogantes, porque tem autoridade nessa vida você conhece? Mas Jesus, uma certa feita, ele disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele podia ser o homem mais arrogante da face da terra, mas ele era humilde. Ele parava para conversar com pecadores, ele parava para conversar com doutores, ele não fazia acepção de pessoas, porque Jesus tinha prazer de falar com o homem. Como nessa noite, você pode chegar aqui dizendo: eu estou tantas falhas, mas ele te conhece. E hoje você está neste lugar para receber uma bênção. Talvez seja uma bênção de perdão que você precisa, ele tem essa bênção para você. Mas olha que coisa maravilhosa, todo rei também tem um palácio. E no palácio daquele rei, descrito em Cantares, tinha muitas recâmaras. O que eram recâmaras? Recâmaras eram salas secretas do palácio do rei. Nem todos poderiam ter acesso àquelas recâmaras. Para entrar em uma recâmara naqueles dias, era necessário um convite. E é interessante essa expressão, recâmaras no plural. Por quê? Porque num palácio, as recâmaras, muitas das vezes, tinham lugares específicos para descanso do rei. Imagine só, o rei queria descansar. O que ele fazia? Se recolhia numa determinada recâmara para descanso. Ninguém sabia onde ele estava.
Não adiantava procurar alguém mandar avisar, não. Mas tinha que esperar o momento certo dele retornar. E quantas das vezes, né? Nós queremos que o rei nos atenda naquele momento. E nós achamos até que ele não está nos vendo. Só que toda bênção tem um tempo. E há momentos que o rei saía da recâmara e ninguém sabia nem de onde que ele vinha. Meus irmãos, há momentos como esse que o rei aparece e você não sabe nem de onde ele apareceu. Mas ele chega neste lugar para dar uma bênção para mim e para você. Sabe por quê? Porque um culto como esse nos surpreende. O culto dessa obra, ele traz surpresa, sabia? Muitos não valorizam mais culto. Triste isso, né? Hoje está chovendo, não estou reclamando que a igreja está vazia, não. A gente entende, está chovendo, é isso mesmo. Mas o culto, quantas das vezes ele nos surpreende? Porque às vezes nós chegamos assim, vou lá mais um dia, só para louvar um pouquinho. Chega aqui, há anjos da eternidade, há bênçãos da eternidade. O Senhor está curando um ali, o Senhor está abrindo outra porta ali. Sabe por quê? Porque o rei faz o que ele quer. Ele é o rei, ele tem governo em todas as coisas. E olha só que interessante, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Meu irmão, minha irmã, uma vez eu lembro de ter ido num lugar que eu gostava muito de ir, no Fórum do Rio de Janeiro, um lugar até simples, né? E eu me lembro de um amigo meu que conheci aquilo lá e disse assim, olha, eu vou só te introduzir aqui, vou te mostrar algumas coisas. Isso aqui é o Palácio da Justiça, isso aqui é o Supremo Tribunal de Justiça, e eu ficava maravilhado, mas como ele ia me mostrando, eu tinha que ir olhando e tinha que ir andando, tinha que ir olhando e tinha que ir andando. E era até legal, eu guardei aquilo, às vezes quando eu quero, né, relembrar esses momentos, eu lembro da memória, às vezes eu até vou lá para passear. Coisa de gente, né? No fórum passear. Mas no Palácio do Rei também era assim. Existiam recâmaras, para os irmãos terem uma noção, que os tesouros do rei ficavam escondidos ali, ficavam guardados ali. Mas que alguns servos do seu palácio tinham acesso porque eram convidados. E essa mulher aqui, que é tipo da igreja, ela visitou essas recâmaras. E nós queremos dizer uma coisa para você nessa noite, nesse lugar. Sabe qual é a bênção de ser igreja? É que o rei não esconde os seus valores. O rei não esconde aquilo que ele tem. E existem muitos valores celestiais. A família é um valor da eternidade. Dons espirituais é um valor da eternidade. E nessa noite há batismo com o Espírito Santo, que há valores da eternidade. Você às vezes chega neste lugar e quando às vezes você prova do poder de Deus e sai daqui dizendo, puxa, um culto tão, né, rápido, e às vezes você pode até pensar, mas é tão pouquinho, mas é isso mesmo, porque é um olhar que te maravilha hoje, é um olhar que te maravilha amanhã, mas sabe qual é a bênção? É que sempre o rei tem novidade para te mostrar. E todos os cultos o rei vai nos conduzindo, porque caminhar com o Senhor é dia após dia. Existe hoje um evangelho que prega uma vez salvo, salvo para sempre. Mas existe hoje uma experiência que nós temos tido como obra, que é caminhar hoje, que é caminhar amanhã e é caminhar no dia seguinte. E nós não abrimos mão de caminhar com Ele. Sabe por quê? Porque nós somos dependentes dEle. Sem Ele, temos medos. Sem Ele, temos os nossos sentimentos que muitas das vezes nos enfraquecem. Mas com Ele, Ele nos ajuda em tudo. E para finalizar, nas recâmaras, quando o rei entrava com alguém na recâmara, aquele lugar, ele ficava isolado. Não era um lugar onde as pessoas te viam mais quem entrava ali. E eu quero te dizer uma coisa: a comunhão, ela é uma recâmara. Porque quando você está em comunhão com Jesus, você está longe de olhares humanos. Sabe o que isso significa? Que você está longe do adversário das nossas almas. Sabe o que isso significa? Que você está longe do inimigo que pode te atingir. Todas as vezes que você entra em comunhão, você desaparece para o mundo. Já teve a experiência, muitas das vezes, de um perigo se levanta. Todo mundo é atingido, menos você. Sabe por quê? Você estava na recâmara do rei. Meus irmãos, se nós estamos neste lugar, num lugar de intimidade,
Naquele momento, aquela que era amada poderia olhar para o rei e dizer: eu tenho meus medos, eu tenho minhas preocupações, eu tenho minhas angústias, e eu vou parar aqui para ser até mais direto. Existem coisas na minha e na sua vida que você não pode falar para sua esposa, que você não pode falar para o seu pai, que você não pode falar para o seu melhor amigo. Mas eu quero te ensinar uma coisa que a Bíblia diz: quando quiseres orar, feche a porta do teu quarto em secreto e se dobra diante do rei, porque ali formará-se uma recâmara da eternidade, e o rei estará presente para te abençoar. Ali, ninguém vai ouvir a sua conversa. Ali não há acusação sobre ti. Ali há aquele que vai te compreender. E olha, quando você tiver os seus medos, não precisa se desesperar não, porque você tem alguém para contar. Não é um pastor, não é um homem, mas é o Senhor Jesus. E nós estamos vivendo um momento que há muitas preocupações. O homem ele tem enfrentado nessa última hora grandes batalhas na mente. Mas agora, nesse momento, porque eu disse que aquela recâmara muitas das vezes era um lugar para que a mulher pudesse falar com o rei, mas nesse momento também era um momento em que o rei falava com ela. Imagine ouvir: eu vou te ajudar. Quantas das vezes nós ouvimos neste lugar: eu vou te ajudar? E eu pergunto para você, quando o Senhor disse: eu vou te ajudar, Ele não te ajudou? Então nessa noite nós podemos dar um brado de glória ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não falha. Se alguém te prometer alguma coisa, toma cuidado, que pode falhar. Mas se Ele te fizer uma promessa, e naqueles momentos Ele podia também se declarar para ela: eu te amo, você é minha, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Quantas das vezes há essas expressões no livro de Cantares? E eu quero te dizer uma coisa: quando você é cheio do Espírito Santo, a sua vida muda. Você ama o teu próximo como a ti mesmo, você ama a Deus acima de todas as coisas vão perdendo o valor nessa vida, e você vai começando a valorizar mais as coisas celestiais. Sabe o que te traz num culto como esse? A presença do Espírito Santo. E nós vamos terminar esse culto entregando diante do Rei tudo aquilo que não dá para resolvermos. E quantas coisas na minha e na sua vida não tem como resolver? Você está passando uma batalha dentro de casa? Entrega agora ao Rei. Você está com uma dificuldade na sua vida? Entrega ao Rei. E confia no Senhor, porque tudo vai passar. Mas a palavra do Rei